Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a participação de vocês, né? Hoje nós vamos abordar um dos temas mais importantes, né, do ano de 2026, que é de fato a nota fiscal de serviço nacional, as suas evoluções que vieram acontecendo ao longo dessa jornada desde sua implementação. E para falar um pouco mais, né, eu trouxe alguns colegas de trabalho. Primeiramente, me apresentando, eu sou Henrique Machado, sou diretor responsável pelo desenvolvimento de soluções aqui na LKM Tecnologia e queria apresentar também os nossos colegas, por favor. Bom, eu sou o Wellington Fávero, eu sou gerente de produtos, faço parte da equipe do Henrique Machado, diretamente ligado aqui à equipe de soluções. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui com esse webinar. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Carol, também sou gerente de produto. Um prazer recebê-los aqui. Com certeza vai ser muito produtiva a agenda. Legal. Então, para começar, nós vamos falar um pouco do que é da LKM Tecnologia, uma empresa fundada desde Henrique, não está 1995. compartilhando, Não tá? está? Só. Opa, Não está. obrigado. Obrigado, Carol. Agora foi? Sim. Agora sim. Agora sim. Obrigado, Carol. Bom, a LKM Tecnologia é uma consultoria focada em parceria com a SAP e com a Thomson Reuters. Nós estamos há 30 anos no mercado de tecnologia, fundada em 1995, né? De fato, o nosso compromisso é sempre com vocês, nossos clientes finais, e buscamos aqui, né, sempre implementar as melhores soluções e automações de processos. Bom, então atendemos mais de 100 clientes ativos, 150 clientes ativos hoje na nossa base. Ao longo dos últimos 5 anos, realizamos mais de 500 projetos de implementação. Atuamos em todo o território nacional e, além disso, também na América do Sul, Central, Norte e Ásia. Somos especialistas em compliance e governança fiscal. Nosso time é repleto de colaboradores sêniores e especialistas focados nesses aspectos. Mensalmente, atuamos com mais de 7.000 horas de atendimento de suporte AMS para toda a nossa base de atendimento. Atualmente, estamos com mais de 110 colaboradores diretos, né? Fora os colaboradores que atuam também intermediamente com atuações pontuais. Desenvolvemos soluções complementares e certificadas pela SAP, tanto para complementar os softwares, né, do SAP, como o ECC ou S/4HANA. Inclusive, nós vamos abordar aqui um pouco sobre como potencializar o SAP DRC com uma das nossas soluções. E um parceiro certificado, SAP e Thomson Reuters. Tá? Na LKM, a gente tem as 4 principais frentes de atuações, como soluções standards do SAP, assim como a comercialização, implementação, serviços, melhorias, rollouts no S/4HANA Cloud, tanto private quanto public. Implementamos o SAP Document and Reporting Compliance e operamos também com desenvolvimentos na plataforma do SAP Business Technology Platform. Tá? Na parte de soluções Thomson Reuters, temos também total domínio na implementação do Tax One, Tax Analyzer, Global Trade, Tax One for SAP e o One Source Determination. Para atender também todo o suporte operacional após, dado os go-lives dessas operações, né, nós contamos com uma equipe de suporte operacional, tanto presencial, remoto, fazemos atendimentos de BPO e alocações de time material. Além disso, né, das implementações de soluções standards dos nossos parceiros e prestação de serviço de suporte, a LKM consta, né, onde faz parte da nossa equipe aqui da área de soluções, com desenvolvimento de soluções complementares ao SAP e aos softwares da Thomson Reuters. Então, nós temos uma fábrica de desenvolvedores, geridas aqui pelos meus colegas Wellington e Carol, né? E nós desenvolvemos aplicações que potencializam o uso das soluções standards do SAP, de fato, buscando sempre o desenvolvimento de melhores práticas, tá? Desenvolvimentos Clean Core, que voltam, né, de fato, à aplicabilidade direta no ambiente S/4HANA. Então, nós temos soluções para automações do processo de suprimentos como um todo, desde a automação inbound, que nós vamos abordar aqui nessa agenda, com o LKM CSI e o DFE Governance, solução de automação de cálculo do imposto de renda e contribuição social, automação de determinação do IVA, processos de importação,
automação do cálculo do FCI, automação também relacionada ao processo de emissões de MDFE, automação do processo de descrição de materiais e também automação do processo de pagamentos de tributos. Tá? Além disso, também vinculamos com o módulo de ativos imobilizados a gestão tributária desses ativos para que faça, de fato, uma entrega correspondente à necessidade da operação. Então, passar a palavra para a Carol, seguir aqui, por favor. Olá, pessoal. Agora vamos comentar um assunto um pouco polêmico aí, né? A nota fiscal nacional. Então, a ideia, tá, nesse webinar é a gente explorar um pouquinho da legislação, né, entender como que a nota fiscal nacional ela vem mudando a postura ali, né, com relação às prefeituras e aos sistemas. Pode passar, Henrique, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o contexto da reforma tributária, né? Eu acho que antes da gente iniciar falando de layouts, falando de estrutura, a gente precisa voltar na lei complementar ali 214 de 2025, né? Então, quando a gente está falando dessa mudança, a gente está falando ali da obrigatoriedade do layout. Eu gostaria de frisar bastante essa palavra layout, porque existe aí muitas dúvidas, né, sobre o que acontece se a prefeitura continuar com o seu sistema próprio. Então, assim, a lei complementar, ela estabelece a obrigatoriedade do layout padrão nacional para todos os municípios brasileiros. E isso se estabeleceu a partir do dia 1 de janeiro de 2026, tá? Então, a obrigatoriedade desse layout a questão da obrigatoriedade do layout é para todos os municípios brasileiros e não é opcional. Né? Todos os documentos fiscais de serviços, eles devem seguir um padrão, independente do sistema utilizado. Então, aí entra o artigo 62, né? Que eles falam assim, os municípios, eles devem adotar o layout e aí colocar compatibilidade com o formato do XML. Isso é mandatório, tá? Não existe a possibilidade do padrão do layout ser diferente do estabelecido pelo Portal Nacional. A gente vem percebendo ali, né, que grande parte desses municípios, eles já aderiram, inclusive a gente vai trazer o dashboard aqui nos próximos slides. Então, qual que é a diferença da prefeitura que aborda o Portal Nacional versus os sistemas próprios? Os municípios, eles não são obrigados, né? A gente está falando de mais de 5 mil municípios aí hoje estabelecidos no Brasil, e aí eles não são obrigados a abandonar o seu sistema próprio, né? Eles são obrigados a mudar o layout e o formato do XML. Pode passar, Henrique, por favor. Aqui eu trouxe exatamente para vocês entenderem um pouquinho o dash de monitoramento da adesão dos municípios da nota fiscal de serviço nacional. Então, se vocês perceberem, está bem pequenininho ali, mas a última atualização, inclusive que eu peguei dessa referência para essa apresentação, foi no dia 9 de fevereiro, exatamente essa semana, tá? Até para a gente entender a aderência que vem acontecendo da atualização diária desse dash. Então, aqui, uma explicação prévia antes da gente começar a abordagem, né? Aqui a gente tem um total de municípios, os que já estão conveniados e os que não estão conveniados. O objetivo desse dashboard é trazer uma visão mesmo para os contribuintes de como está, né, a visão municipal ali dessa mudança estratégica. Ao lado, a gente tem os status, né? Então, aqui aparecem os conveniados. Então, a gente já está na base de 5.500 conveniados ali, 5.560 conveniados. E aí, a gente tem alguns não conveniados ainda, né? Mas a grande parte dos municípios já foram conveniados, já estão aí a todo vapor no Portal Nacional, né? Seguindo o layout padrão ali. E aí, quando a gente fala de municípios não conveniados, eu trouxe um ponto que é de bastante dúvidas, inclusive nas perguntas ali que eu percebi na Receita Federal, né? Que é assim, meu município não está conveniado, né? Tem empresas hoje que recebem de fornecedores de lugares extremos, de municípios extremos, né? E aí a dúvida é, devo aceitar a nota fiscal, já que a obrigatoriedade desse novo layout aconteceu em 1 de 2026 ali? Sim, deve ser aceito,
tá? A prefeitura, o município, se vocês perceberem aqui na parte de baixo que eu coloquei, o município em si, ele é obrigatório pela legislação. Então, quem vai ser penalizado vai ser o município, tá? Não o contribuinte ali, ou não a empresa em si que está recebendo esse documento fiscal, tá? Então, assim, meu fornecedor, ele está numa prefeitura, veio, né, num layout diferente do que eu tenho hoje. Como que eu faço? Eu travo, eu paro de receber esse documento? A orientação da Receita Federal não, tá? Ele diz que a gente precisa continuar integrando até que essas prefeituras, né, por exemplo, esses 11 conveniados, que podem estar com algum problema, inclusive sistemicamente, para essa mudança, eles fiquem aderentes ali, tá? Pode seguir, Henrique, por favor. A visualização da decisão ao emissor nacional. Esse gráfico também se encontra no dashboard ali, né? Todas as informações que a gente está trazendo hoje aqui nesse webinar, eles estão focados exatamente na Receita Federal, ali nas informações da Receita. E aí ele traz a visão, né, do emissor nacional e do não sistema próprio. Eu achei importante trazer essa visão para vocês, porque algumas dúvidas ainda continuam no ar, principalmente da Prefeitura de São Paulo. Por que a Prefeitura de São Paulo se manteve e as outras não? Os sistemas de algumas prefeituras estão robustos, então não faria sentido eles pararem de seguir essa comunicação. Eles falaram assim, bom, esse pedaço aqui ninguém mexe no pedaço do meu queijo, né? Assim, de forma bem simplista. Eu vou continuar trabalhando, mas eu vou fazer essa comunicação com o Portal Nacional. Então, assim, a Prefeitura de São Paulo, ela continua seguindo a nota do milhão ali, e ela entendeu que ela tinha maturidade para conseguir fazer essa construção com o Portal Nacional, essa comunicação, sem se perder. Já o Rio de Janeiro entendeu que não. Falou assim, bom, eu me sinto seguro e confortável de essa comunicação ser direta com eles. Mas as duas opções são válidas, tá, pessoal? Nenhum deles aqui estão deixando de atender o princípio ali da legislação. Pode seguir, Henrique, por favor. Aqui eu não vou estender muito, mas eu quis trazer um pouquinho dos principais motivadores, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, como eu comentei com vocês. A Prefeitura, ela quer manter a autonomia dela municipal. Então, ela falou, bom, eu continuo aqui, as informações aqui vão ser compartilhadas com o Portal Nacional, sem nenhuma interrupção. Eu me asseguro e eu tenho a convicção de que eu vou conseguir atender a legislação ali e que vai dar certo com o meu sistema. Já o Rio de Janeiro, como eu comentei, ele optou por eliminar custo da manutenção do sistema próprio. Então, ele falou, bom, não quero continuar, realmente, eu prefiro que o Portal Nacional, que vocês sigam com o Portal Nacional. E aí, como eu comentei anteriormente, as duas opções são extremamente aceitáveis, tá? Aqui eu trouxe uma visão que também eu acho que é importante a gente frisar. Quando a gente comenta lá dos não iniciados, às vezes traz uma visão assim de que a prefeitura ela não quer atender, como é que tá? E a grande questão é que às vezes a prefeitura ela tem problemas ali, né? Por ser um município muito pequenininho, ela pode ter dificuldades técnicas, né? E aí assim, iniciou em 1 de janeiro. Todo esse processo ele vem sendo acompanhado. Talvez pelos processos administrativos ali, que hoje a gente não tem essa visibilidade. Mas, com certeza, quando a gente olha o gráfico, a gente percebe que praticamente 99% das prefeituras já estão aderentes ao Portal Nacional. Tá? E aqui, a evolução da adesão. Essa visão aqui é extremamente importante. Quando a gente olha o passado ali, né? O passado não em 1990, tá, pessoal? De um passado 2024, 2023 ali, né? A gente percebe que o Portal Nacional, ele veio numa crescente muito grande, né? E aí, hoje, a gente olha esses anos atrás, a gente percebe o quê? 20%, 15%. Agora, a gente vê o boom, né? A gente fala assim, olha, antes do dia 1 ali do 1 de 2025, a gente já estava ali com milhões de notas fiscais emitidas. E essa visão é super importante para a gente entender a aderência e a capacidade, né, de uma automação dentro da empresa, porque o Cefaz ele facilitou muito isso, e agora com o Portal Nacional, essa visão das notas fiscais emitidas direto vai facilitar muito, né, o XML, o controle, entre outras coisas.
fora os valores processados, né? A gente vê que ao lado a visão que a gente vai ter de controle, né? Então, a reforma tributária, ela vem exatamente com esse objetivo, de trazer uma visão, de você não só olhar e falar assim, nossa, eu trabalho aqui com a Prefeitura de São Paulo, a quantidade disso, como que é operacionalmente isso. Então, essa visão de prefeituras, e agora no Portal Nacional, vai ser muito clara, vai ter clareza em todos os aspectos, tá? Espero ter abordado, acredito que nós vamos ter diversas dúvidas durante o processo, é novo para todo mundo a reforma tributária, com certeza, mas a LKM está aqui disposta a, né, abraçar a causa com vocês, ajudar, apoiar, eu acho que isso que é o mais importante. E aí, dúvidas que nós vamos ter, né, durante o webinar, o Henrique ele vai dar continuidade ali falando sobre o produto, se sintam à vontade de nos procurar durante o processo aí, pós também, tá bom? Henrique, te dou a Legal, palavra. Carol. Obrigado aí pelas falas. De fato, reforçando a fala da Carol, o chat está aberto. Vocês podem, de fato, colocar as dúvidas relacionadas. A gente vai ter um tempo ainda na conclusão da demonstração para respondê-las. E esse gráfico ele é bem interessante, né, Carol, que você comentou, né? Se a gente olhar em dezembro de 2025, né, a gente tinha aproximadamente 500 prefeituras ativas no ambiente nacional. E logo na virada do ano, isso saltou para quase 5.000 prefeituras, né? Então, são mais de 90% das prefeituras já trafegando por esse novo modelo, né? E o que isso de fato reflete em benefício para as empresas, né? E aí é onde a gente vem com a demonstração da nossa solução integrada ao SAP Document and Reporting Compliance. Então, nós temos uma solução que é o LKM CSI, que é Cloud Smart Invoice. Ela integra e possibilita a gestão de todos os tipos de documentos fiscais em um único cockpit. E vinculada à nota fiscal de serviço nacional, a gente para de passar pelas dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos, que é essa variação de layouts, variações de tipos de documentos, variações de tipos de entregas, e conseguimos permitir para que os tomadores de serviços consigam ter a gestão de tudo aquilo que é tomado em um único cockpit. E não só das notas fiscais de serviços, mas também de mercadorias, fretes e outros tipos de documentos. A nossa solução ela tem um forte diferencial no mercado, que ela tem a sua experiência, né? Então, seja a experiência de longa data de desenvolvimento, a gente iniciou esse desenvolvimento junto à primeira versão do GRC, que também foi junto à primeira versão da NFE 1.0. Então, desde então, a gente vem evoluindo a plataforma, acompanhando as evoluções do governo federal. Então, carregamos também toda a experiência fiscal de evolução dos documentos fiscais. E, além disso, também a experiência junto à SAP, né? Vocês podem ver aqui abaixo, que são os selos de certificação dessa aplicação junto à SAP, que traz consigo um compliance rigoroso, onde o time global da SAP valida a integridade técnica e funcional dessa aplicação, né? Consequentemente, a essa robustez e experiência que nós temos, hoje, atualmente, são mais de 200 empresas que utilizam a plataforma, com mais de 1.000 CNPJs usuários que confiaram e confiam até hoje na automação desses processos, colhendo todos os benefícios relacionados às captações automatizadas. Além disso, a aplicação ela conta com mais de 200 cenários pré-configurados que facilitam uma implementação rápida, né, e um retorno de investimento sobre os processos que serão implementados dentro do seu próprio SAP. E aqui eu trago uma demonstração rápida, né, sobre como que nós estamos integrados dentro do SAP. Essa tela, não sei se todos conhecem, mas é a tela do SAP Fiori, muito utilizado por ambientes SAP S/4HANA, tá? Mas vale comentar que mesmo as empresas que estão no SAP ECC, a solução também é altamente compatível, tá? E aqui dentro do SAP Fiori, eu vou demonstrar dentro do próprio eDocument Cockpit, dentro desse aplicativo, que é o SAP Document and Reporting Compliance, a integração direta com a nota fiscal de serviço nacional. Vocês podem ver que ao longo da demonstração, ao clicar em refresh, os documentos estão sendo obtidos de maneira online, então os seus usuários, tanto operacionais, fiscais, os
de suprimentos conseguirão ver suas notas tomadas, mesmo que o prestador de serviço nem encaminhe esse documento, né? Com essa adesão da NFSE nacional, a gente está muito próximo do que é a distribuição da nota fiscal eletrônica. Eu digo próximo porque a gente está em 90% dessa adesão e ainda restam 10% das prefeituras a serem, de fato, ativas no ambiente produtivo. Mas, em paralelo a isso, a gente consegue dar a autonomia e a visibilidade imediata às empresas sobre todas as notas fiscais de serviços tomadas e ter a gestão de todos esses tipos de documentos num único cockpit, onde ele permite a importação automatizada e o lançamento automático. Aqui vocês podem ver que esses documentos foram recebidos, fez o vínculo com o documento de compra, as validações tributárias relacionadas e realizado o lançamento automaticamente, inclusive com os impostos de rendas relacionados, né? Então aqui a gente continua atualizando, vocês podem ver que os documentos eles vão sendo obtidos de maneira automatizada no SAP DRC, e é importante destacar que o próprio SAP DRC hoje não tem esse tipo de integração na parte inbound, né, na parte de recepção de documentos. Então, dessa forma, a gente consegue ampliar e potencializar a capacidade do SAP DRC para que as empresas consigam gerir todos os tipos de documentos em um único cockpit. Tá? A solução ela integra com o aplicativo My Inbox, que é a minha caixa de entrada. Para quem utiliza o ECC, é aquela transação SAP Business Workplace, a SBWP, onde são geridos os workflows de aprovações, e ela tem toda a integração com esse aplicativo, justamente para que os aprovadores, antes de fazer um lançamento, trafeguem para esse app e façam a automação diretamente pela aplicação. Tá? Para explorar um pouco mais, né, como a gente amplia esse escopo de processo, então nós falamos muito aqui de nota fiscal de serviço, mas além disso, os DOCIEs também, que são as contas de concessões públicas e faturas diversas, nós conseguimos automatizar pela solução. Então, os pontos principais são a classificação de um processo de negócio. Imagina que cada nota fiscal de serviço possui a sua LC 116 e pela nossa solução, muito similar à determinação de processos pelo CFOP de mercadorias, a gente determina também um processo de negócio pela própria LC 116, dando maior flexibilidade operacional e também validações e possibilidades de automações. Né? Automatizamos o conhecimento de frete municipal, atendemos todas as formas que o SAP é capaz de liquidar uma nota fiscal de serviço, seja via mestre de material de EM, seja via mestre de atividades, que é a ML81N, seja pelo próprio novo processo disposto no S/4HANA, que é o Lean Service, que são os serviços enxutos, que é um processo de negócio específico, ativo pelo BP, né, das melhores práticas, diretamente no S/4HANA. A gente possibilita também mudanças de IRF conforme as regras fiscais, tem inteligência artificial para fazer atribuição automática de documentos de compras. Além disso, automatiza todos os processos de contas, como eu havia comentado. E além desse processo de nota fiscal de serviço e DOCIE, ele ainda assim potencializa o SAP DRC para processos que o SAP Standard não automatiza, né? Por exemplo, as notas fiscais writers, tipos de movimentos que são relevantes para a nota fiscal, devoluções e retornos que são as entradas por SD, pedidos de compra em moeda estrangeira, e para cenários de frete, a SAP também disponibiliza apenas o CTF Flex, que é basicamente a distribuição e o armazenamento do XML. Não existe, de fato, entregue uma automação de lançamento atualmente. Então, o LKMCA sai conectado com o DRC, ele também amplia esse escopo, permitindo uma série de automações, processos de frete com transportation, LES, frete writer, débito posterior, pedido de compra, um pedido guarda-chuva, também frete com folha de serviço e também integra com transações customizadas em qualquer um desses módulos. E para falar um pouco mais de como a gente vem evoluindo com a reforma tributária e adesão, né, dessa solução integrada à NFSE Nacional, vou passar a palavra para o Wellington dar a sequência. Legal, obrigado, Henrique. Bom, pessoal, eu vou comentar aqui com vocês, passar rapidamente a parte do nosso roadmap aqui de soluções. Vou começar com o ano de 2025, lembrando que a solução, a cada quarter,
nós disponibilizamos uma versão corrente aqui para os nossos clientes. Então, no início ali, entre fevereiro e março, nós tivemos a nossa primeira versão, que foi a 2502. Dentro desse contexto, era tudo muito novo, a SAP ainda estava iniciando a liberação das SAP Notes para que os clientes e também os desenvolvedores fizessem essas aplicações dentro dos seus ambientes, ou ECC ou também S4. Então, foi um trabalho em conjunto que nós fizemos aqui com outras áreas dentro da LKM para que nós tivéssemos, de fato, todas as estruturas contempladas ali dentro dos nossos ambientes para iniciar os desenvolvimentos, pensando já na preparação, na base da reforma tributária. E aí, é claro, nós passamos por um processo ali de especificação para o lançamento da nota fiscal Writer, fizemos também o Go Live de toda a nossa arquitetura cloud NFSE, já pensando nesse contexto geral com o portal nacional. Então, no início de 2025, na primeira versão 2502, nós já começamos a trabalhar todos esses aspectos aqui internamente dentro da estrutura do produto. Passando pela nossa versão 2505, onde nós tivemos ali a parte de integração e especificação, essa versão ela já contemplou o Go Live direto ali com a NFSE Nacional em Cloud, onde nós já começamos a buscar ali algumas informações, algumas notas no portal nacional, ainda bem no início mesmo, né, na versão que nós disponibilizamos em junho. Fizemos ali algumas outras inclusões e condições para regras de cálculos, né, em relação ao esquema de cálculo, com os novos impostos. E aí, na versão 2508, que foi final de agosto, início de setembro, nós lançamos a versão 2508 justamente para tratar dessa parte da automação da NFE e CTE, né, já trazendo os novos layouts de acordo com a nota técnica ali, a 2024 e 001 e 002. E é claro, como nós estávamos trabalhando fortemente em cima desses layouts, nós aguardávamos também a liberação da SAP Notes perante a SAP e disponibilizamos ali algumas requests desvinculadas para complementar essa versão 2508, já tratando no contexto geral ali das novas tags de CBS, IBS e IS dentro do produto. No final do ano, 2511, onde nós lançamos todo o processo ali de automação da NFSE, então nós implantamos as novas tags da reforma tributária também para a nota fiscal de serviço e fizemos a automação ali do processo Writer para esses novos impostos. Então, esse foi o contexto geral para 2025, já baseando, já colocando todo o alicerce do produto para 2026, porque a partir de 1º de janeiro ali de 2026, a gente já teve todo o processo linkado ali com a NFSE, o Portal Nacional, para capturar essas notas, conforme foi até frisado pelo Henrique. Hoje nós temos ali praticamente 90% das prefeituras já aderentes junto ao Portal Nacional. Então, o que nós estamos prevendo aqui para o nosso roadmap em 2026? Continuamos trabalhando ali com as aplicações da SAP Notes. Nós tivemos em novembro, final de novembro, início de dezembro, janeiro e também em fevereiro, novas SAP Notes liberadas, e o nosso time de bases, eles já aplicam essas notas. Se tiver complementos ali ou parametrizações com os módulos MM, SD, FI, o nosso time interno já faz dentro dos nossos ambientes para a gente manter essa regularidade, né? Até porque nós estamos modificando, alterando e entregando o produto no maior compliance possível.
a própria ampliação, né, para os 90% das prefeituras, né, via NFSE nacional, conforme comentado. E um ponto importante é que nós estamos em fase de homologação já para a versão que nós vamos lançar aqui no dia 1º de março. É, estamos em homologação junto à SAP para a versão já 2025 do S4, né, Henrique? Então, é um passo importante para o produto. Nós já estamos homologando o produto para essa nova versão do S4. Então, todos os nossos clientes e possíveis futuros clientes aí que já estão pensando em migrar e colocar a versão 2025 do S4, nós já teremos a partir da versão 2602 essa versão homologada no Clean Core da SAP. Perfeito, perfeito, Wellington. E é importantíssimo destacar, né, o nosso compromisso com as melhores práticas da SAP. E, de fato, a evolução da solução no modelo Clean Core, ela relata exatamente essa estratégia global, que é permitir que as empresas tenham maior facilidade de realizar os seus upgrades de maneira mais ágil, né? E a gente está totalmente alinhado a essa estratégia. A nossa equipe ela vem rotineiramente participando de todos os estudos, clínicas ativas, de fato, junto aos técnicos da SAP, para que a gente faça toda o desenvolvimento necessário para adaptar a aplicação no modelo Clean Core, utilizando novas APIs, utilizando aplicações em cloud, utilizando o que há de melhor prática para, de fato, ter uma entrega de maior qualidade junto às novas versões. Legal. Falando um pouquinho ainda do nosso roadmap para a versão 2605, que ainda será lançada no início de junho, nós teremos um marco bem importante, onde nós trataremos a parte dos novos eventos, né, da Cefaz para os destinatários e também a evolução para o CNPJ alfanumérico. Então, muitas coisas serão alteradas. Nós estamos em contato com a SAP até para poder entender quando eles vão lançar a SAP Notes, onde nós teremos possíveis novos atributos, né, ou categorias de dados alteradas, porque isso vai diretamente impactar o SAP e também o produto. Então, é algo que a gente já vem trabalhando, já pensando nessa versão. Nós nem lançamos a versão 2602, mas nós já estamos trabalhando, já pensando nas versões seguintes para manter o core do produto ali funcionando sem maiores problemas. E seguindo aqui para a versão 2608, onde nós teremos toda a parte ali de automação de layouts por conta dessa evolução do CNPJ alfanumérico, nós teremos ajustes, né, no DANF, no DECT, na NFSE nacional, na geração desses documentos ali para visualização dentro do produto, e já iniciaremos também uma preparação do CBS BS pleno ali para 2027. Então, nós já estamos trabalhando fortemente, já pensando no próximo ano como que o produto precisa trabalhar e se adequar em relação à parte da reforma tributária, porque na última versão do ano, na 2611, nós teremos ali todo um acompanhamento, né, de estabilização da fase de testes da reforma tributária e o desligamento do PIS e COFINS, né, que aí em 2027 já passa a valer já os tributos de CBS, IBS e IS para nota fiscal, mercantil, conhecimento de transporte e nota fiscal de serviço. Então, basicamente, é o contexto geral aqui dos nossos roadmaps, tanto aquilo que a gente executou em 2025 e o que nós já estamos prevendo para 2026, pensando também lá na frente em 2027. Obrigado, pessoal. Perfeito, perfeito. E trazendo um resumo técnico rápido, né, de fato, a nossa solução ela vem acompanhando tanto as evoluções legais, né, do governo federal, e principalmente as evoluções tecnológicas da SAP, para justamente permitir que vocês, usuários finais, consigam gerir, né, com automação de processos, com uso de inteligência artificial, para que faça, de fato, uma operação mais produtiva. Então, nós estamos aqui dispostos a dúvidas finais dentro do nosso tempo do webinar.
concluímos aqui a nossa apresentação e quero desejar um ótimo dia e os nossos agradecimentos.